E aí, gente, vamos ver se eu consigo fazer um APU, um processador só com gráfico integrado, superar a tão famosa RX 580 já no GTA? Essa vai ser uma boa. Configuração na tela para vocês de como que está o gráfico integrado, é um 8600G, processador 6/12 com placa-mãe B650HDV, o gráfico dele é o 760M, tem até o do 8700G que é um pouco melhor. Eu coloquei aqui 8 de VRAM destinado, eu estou com memórias 2 pentes de 8GB Juho, XMP dela é 6.800. Eu deixei do XMP, tá até aqui para vocês no lado como é que ficou. E já a 580 é uma modelo 2048 SP, que é aquele mais comum da AliExpress, é o que você mais encontra mesmo, o modelo da Elsa. E está com o resize habilitado, mas não importa muito porque não faz efeito aqui, 8GB de VRAM com o drive mais atual que eu achei da AMD, até porque a 580 está sem suporte. É uma placa bacana, mas fica mais do nível de uma 570. É o mesmo processador. Vamos começar logo o comparativo porque vão ser fases. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal. Eu vou testar aqui no Alto em Full HD. Configuração bem legal já, o jogo fica bem bonito. Começando aqui com o lado da APU, 760M, podem ver e reparem que o clock é 2.800 MHz estoque, sem fazer nada, clock 2.800, isso aqui é fundamental. A memória vocês vão ver que está 6.800 e aqui vai ficar 3.400 porque é metade disso, né? Porque um clock de uma memória na verdade é 3.400 e ele faz 2 pulsos de 3.400, aí por isso que algumas pessoas consideram 6.800. Só algumas coisinhas específicas para vocês. Aqui então nós temos 40 de 1% low e 57 da média do gráfico integrado com XMP Stock. E da 580 nós temos 57 de 1% low e 7,5 na média. Eu vou considerar mais a média, porque esse jogo tem algumas frescurinhas no 1% low, dão umas quedas às vezes, então a média é um pouco mais estável do que 1% low, tá? A diferença total aqui foi de 33,3% a favor da RX 580 contra a PU. Uma diferença bem alta ainda, mas talvez menos do que vocês estavam imaginando, até que chegou perto. Lembrando que, a depender do jogo, pode até chegar mais perto ainda, tem uns comparativos aqui no meu canal, mas esse jogo não é tão novo assim, né? Então essa diferença é bacana. Mas, contudo, entretanto, todavia, não é a única forma de você usar a APU. Tem como você fazer otimizações. Então vamos ver se através de otimização a gente consegue chegar mais perto da 580. A otimização da memória que eu consegui aqui foi de 6.200, 1 para 1, ou seja, o CLK igual ao CLK, mas eu falo mais sobre isso no meu vídeo de otimização, tá? Se você quiser copiar, pode tentar copiar, pode ser que dê certo. Aqui eu coloquei o Gear Down Mode Disable, porque esse processador é um tanto fresco, então eu acho que você consegue replicar o que eu fiz aqui, porque o meu é fresco. Então, geralmente, você vai conseguir com o teu que deve ser menos fresco que o meu. Eu reduzi mais os times, dei uma otimizada legal e nós teremos aumento de performance. Vamos ver como vai ficar? Voltando ao jogo, e já é uma coisa interessante também, uma curiosidade para vocês que vocês vão aprendendo aqui no canal. Algumas pessoas focam muito só em número, mas não vê ele na realidade, como que acontece, não vê comparativo. Então, às vezes, você vai atrás da memória 6.800, achando que só por 6.800 vai ser muito boa, assim, alguma coisa desse tipo. Mas aqui eu estou com a memória 6.200, de uma forma diferente, que é 1 para 1. Lá na 6.800 é 1 para 2. Eu vou explicar muito disso nos meus vídeos de otimização. E a 1 para 1 a 6.200 ganha da 6.800. Então, aqui já é uma coisa curiosa para você que fica ali em dúvida, né? Ainda assim 6.200 ganha. Só que tem mais uma curiosidade que eu tirei aqui nesse vídeo. Começando aqui só. Então, 43 de 1% low, 63 de média na memória agora 6.200 nesse processador. Contra 57 no 1% low, 7,5 na média para a RX 580. Ainda assim, a RX 580 2048 está na frente, mas já caiu a diferença, agora a diferença é de 20,6%. Percebam que o clock aqui ainda está 2.800 do gráfico integrado. Não coloquei o clock aqui a 3.100, mas eu vou colocar agora para mostrar para vocês, tá? 6.200, 3.100 aqui, porque é metade de 6.200. Eu separei 8 GB de VRAM, do jeito que eu fiz nos outros também. Então assim, ficou um grande salto já de performance, bem bacana aqui nesse caso. E aí também resolvi fazer um pequeno overclock no GPU, saindo daqueles 2.800 para 3.150 com a tensão 1.2. Você pode fazer também na tua BIOS, na opção de overclock, lá da AMD. Vamos ver como é que ficou? Se está gostando, já deixa o like, se inscreva no canal. Voltando agora à mesma situação, nós sabemos a média da 580, mas olha o caso aqui então do gráfico integrado. Só o processador com gráficos, né? 44 no % low, 65 na média. Não deu aquele salto tão grande quanto poderíamos esperar, mas a distância vai reduzindo, tá?
760 com a memória 6200 1:1 otimizado, otimização do escandão, e aqui GPU 3150 MHz. Diferença então para a 580 de 17%, vamos arredondar aqui, 16.9, 17. Pode ver que eu coloco aqui foi para 3150 mesmo, da memória fica 3100, tudo mais, bonitinho. Então tá muito mais perto aqui do que estava lá no começo, só fazendo alguns ajustes que vocês aprendem aqui no canal. Eu posso fazer algum conteúdo específico, mas já tem muito conteúdo do 8600G aqui, só que não tem com as memórias da 6200. Só que eu fiquei na dúvida, é o seguinte, gente, eu sei que essa memória 6200 otimizada com placa de vídeo fica muito boa, mas para gráfico integrado poderia se comportar diferente. Eu tenho uma memória aqui também otimizada 7200. Pode ser o caso de fazer mais efeito quando você tem o gráfico integrado. Então eu pus isso para teste também. Até uma questão de curiosidade minha. Será se vai fazer diferença positiva ou negativa no caso da APU? Então estou deixando para vocês agora aqui a memória que ficou a 7200 otimizada. Não é assim, nossa, otimização plena, mas otimizado legal. Deu até para deixar aqui o Gear Down Enabled, mas se você quiser também desabilitar, não tem problema. Você pode também tentar copiar o que eu usei aqui, porque pode dar certo. Tá? Como eu falei, esse processador é um tanto fresco. E vamos ver como é que fica. Lembrando que eu também deixei já o overclock do gráfico integrado, então tá 3150, tá? Porque senão tava deixando esse vídeo longo demais. Então vamos lá. 760. Modo final dela agora, depois de eu fazer os meus ajustes aqui. Claro, dá para você tirar mais performance ainda, sem dúvidas. Mas dessa forma aqui é um pouco fácil e você provavelmente consegue replicar se tiver a mesma memória em casa. Eu vou deixar o link da memória aqui na descrição, tá bom? Vem lá no AliExpress, em breve mais promoção no AliExpress também. Aqui então, 7200, 1:2, óbvio, né? É a metade aí do clock da memória. E o GPU 3150. Ficou aqui 49 no percent low, 7,1 na média. Contra, né, 57 no percent low, 7,5 na média. Não consegui fazer superar nesse jogo aqui a 580. Ainda assim, perdemos. Só que bem pouco agora. A diferença ficou de apenas 7% a favor da 580. Olha só esse salto que deu através de otimização. De graça. Eu peguei aqui um dia, fiz a otimização e agora você já tem os dados para replicar. Se não entender o que eu fiz aqui, você pode ver meus vídeos de otimização de memória que você vai aprendendo aos poucos, tem um vídeo grande aqui no meu canal. Só que eu também resolvi fazer um comparativo de um jeito mais pesado, porque o foco desse jogo também foi lançar uma atualização de Ray Tracing, né? Ray Tracing que chama atenção, querendo ou não. Não que tá assim topzera nesse jogo, mas tá legal. E eu ativei aqui o Ray Tracing, né? Deixei no Ray Tracing alto, senão pesa demais, né? Isso é óbvio, para o gráfico integrado. Só que, olha só o que acontece quando você tenta ver Ray Tracing na 580. Não tem opção de Ray Tracing, meu povo, a 580 não é compatível. Então, embora a 580 ganhe ali na rasterização normal, por 7% depois da otimização, tudo bem, mas nesse caso, por não ser compatível com Ray Tracing, a 580 acaba perdendo por WO. Não compara essa partida, então mesmo que o desempenho caia aqui, ainda assim é melhor do que nada. Eu deixo para vocês então no final somente o gráfico integrado, já tinha feito o teste e tudo mais, né? Então vamos mostrar logo como que fica cada uma das formas que eu usei hoje. Então primeiramente aqui 6800 XMP 1:2, estoque do GPU, depois eu coloquei aquela otimização de 6200 1:1, também com o GPU estoque, depois eu coloquei ali o gráfico em 3150, né, otimizado 6200 1:1, e depois eu coloquei essa mesma 3150 que deixei, só que aqui no 7200 1:2, que é o que fez mais diferença, né, foi onde chegou mais perto. Então sim, já tira a conclusão aqui que embora geralmente essa 6200 aqui em processador quando está usando placa de vídeo dedicada vai superar essa 7200, eu posso fazer um comparativo aqui para ver se vai ter algum cenário estranho ou não. Se você quiser, deixa um like, se inscreva e deixe aqui também no comentário falando, pô, quero um comparativo dessa 6200 contra a 7200. Posso fazer. A princípio a 6200 é para ganhar, tá? É para ganhar. Fora desse caso, quando a gente está falando de um gráfico integrado, aí o 7200 tem vantagem. Então nós temos 29 no percent low 45 na média, aqui no primeiro caso, 8 no percent low 49 na média, infelizmente tem essa instabilidade, 33 no percent low 51 na média e 34 55 na média da versão final dela depois de fazer todos os ajustes. Então, em relação aqui ao primeiro caso, a otimização de RAM ganha 8%, depois com a otimização de RAM e 3150 de overclock vai para 13%, e depois quando eu coloco a RAM em 7200 vai para 22% a mais do que o primeiro caso, tá? Então todos isso aqui é comparando ao primeiro caso.
8 ao primeiro, 3 ao primeiro, 22% ao primeiro caso. E aí, fez diferença ou não mudar a RAM? E é claro também o overclock. O que você achou? E, gente, isso aqui só foi um comparativo de GTA, um comparativo curto e também para matar a curiosidade de vocês, porque vocês às vezes não conhecem. Mas tem um vídeo aqui no meu canal que vocês podem ver da APU otimizada, do jeito que eu mostrei para vocês agora, né, naquela 7200 e tal, contra uma 580, tanto a versão 2048 quanto a versão 2304, que é a melhor, que é a original, né, em vários jogos. Então, recomendo que vocês vejam esse vídeo. Posso dar um demonstrativo aqui, por exemplo, no Horizon Zero Dawn, a 760 ainda ganha da 580 2048, que é a mesma que eu usei aqui. Ela perde para a 580 original, mas já ganha. Então tem jogo que ela ganha sim, tá? Vamos ver aqui também no Cyberpunk. Mais um jogo que ganha também no Cyberpunk, na verdade no Cyberpunk ganha das duas, porque o Cyberpunk é mais novo, mais otimizado. Então é muito interessante essa APU para vocês darem uma olhada. Essa vocês encontram mais no Brasil mesmo. Eu posso deixar para vocês alguns links aqui na descrição. A memória também posso deixar links e posso também lembrar para vocês que nós temos planilhas, tem a do AliExpress, mas também envolve produtos gerais. Tem produtos na China, até para vocês compararem para outras promoções. E a última das planilhas é uma planilha de montar PCs, né? De PCs de R$1.000 a R$6.000. Eu mesclando peças do Brasil e peças da China. E você pode adquirir também um processador desses e colocar aqui no lugar, né? Nesse caso aqui, ó, uma base desse processador, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu vou simular o preço dele, que em média dá uns R$1.200. Então, um PC desse só com APU fica R$ 3.400, mais ou menos isso. É claro, eu coloquei uma fonte um pouco mais cara, coloquei um NVMe mais caro, mas que eu gosto, né? Coloquei um gabinetezinho bacana que eu gosto também, uma placa bacana da MSI, pode ser uma 650 também, se vocês quiserem, para você poder fazer o overclock, tem isso também, então eu até recomendo uma 650, mas não muda muito disso aqui, tá? Aí no caso seria o 8600G, que eu estava colocando o 8400F. Então, se você estiver querendo um PC de nova geração já, para depois colocar uma placa de vídeo top, mas começar jogando bem, com o nível de uma 580, então você pagando R$ 3.400, R$ 3.200, mais ou menos isso, você já monta esse 8600G. Já um PC M4 com peças semelhantes, agora usando, no caso, um Ryzen 5 5600 e simulando um RX 580 ou uma 1650, fica na casa de R$ 2.800. Obviamente, dá para você reduzir aqui, mas também dá para reduzir no outro lá, né? Por exemplo, fonte, SSD. Então, eu coloquei o mesmo preço disso tudo, tá? Então, não tá tão diferente assim e você já tem uma configuração de nova geração. É uma ideia interessante, tá? Ainda fica mais barato você montar M4 com uma placa dedicada. Mas a placa dedicada já é usada, não é compatível com o Ray Tracing, em jogos mais novos ela se sai pior e também tem aquele fato da mineração, de você, né, dar azar e pegar uma placa muito ferrada que vai estragar, então daqui a pouco você vai ter que comprar outra placa de R$400 e vai ficar basicamente o mesmo preço. Já a APU é mais difícil de dar problema, então também são duas ideias para vocês considerem a que você achar melhor. E é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado das dicas, das ideias. Se você gostou, deixa o like e se inscreva, a gente se vê na próxima. Links úteis na descrição. Valeu, falou e tchau!